Olá, gente, bem-vindos. Meu nome é Mauro Leonardo Cunha. Estou trazendo para vocês aqui o conteúdo de metodologia científica de uma forma descomplicada. A metodologia científica é, digamos assim, o processo civil de um programa de mestrado, doutorado. O que eu quero dizer com isso? É um processo básico. Né? Não importa se você sabe muito, se o seu projeto não estiver bem escrito, ninguém vai ler. Não importa o quanto você conheça aquilo de que você quer falar, se você não souber descrever nos termos em que a comunidade científica quer ouvir, ninguém vai prestar atenção para o que você está dizendo. E aí a vaga no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, não será sua. Tá? Eu tenho 11 anos de sala de aula, fiz iniciação científica, especialização, mestrado, sempre com notas máximas, ou 10 ou a mais, não é? Em metodologia. Tá? Nunca perdi um ponto em metodologia e quero compartilhar isso com vocês. Não é? Isso tem a ver com minha formação básica, com coisas que não são do mundo científico que eu estudei e com a origem da metodologia. Vocês vão entender que metodologia científica é só uma forma da metodologia, só um dos tipos de metodologia. A metodologia nasceu antes da ciência, nasceu sempre que as pessoas precisaram escolher entre um método e outro. E o estudo dos métodos serve justamente para isso, para que a gente possa escolher o método mais adequado para uma pesquisa, o método mais adequado para uma realização técnica, o método mais adequado até para descongelar um alimento. Se eu tenho pressa, eu preciso usar o micro-ondas, eu sei que a receita não vai ficar tão boa. Se eu não tenho pressa, eu posso descongelar em cima de uma pedra e isso faz com que o resultado seja diferente. Então, escolher o método é algo fundamental na vida dos seres humanos. Tá? Aqui atrás, tá? É o edifício do CNPq, aqui em Brasília. Eu fui bolsista do CNPq, tenho uma gratidão muito, assim, absolutamente enorme, né? Muito, muito grande ao pessoal do CNPq. Né? Eles começaram minha jornada na ciência. Eu fui estudar fora do Brasil e tirei nota máxima em metodologia, muito por causa do programa de iniciação científica da Universidade Federal de Pernambuco, em conjunto com o CNPq. Então, o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: quem chega na pós-graduação, quem entrar na pós-graduação, sem ter passado por um processo de iniciação científica, tem carências muito grandes, e um dos objetivos desse curso é que essas carências se acabem. Quem já tem uma iniciação científica e, de alguma forma, se sente ainda desconfortável com metodologia, e isso acontece naqueles casos em que a iniciação científica nada mais é do que um apoio a um pesquisador, e a pessoa não é introduzida ao método, e às vezes você simplesmente teve o azar de ter perto de você alguém que não tinha muito acesso à metodologia. Então, o nosso cuidado, o nosso carinho vai ser para levar vocês pela mão até o sucesso com metodologia. Muitas horas de trabalho na pós-graduação vão ser poupadas. Muitas horas na produção do seu projeto de pesquisa vão ser poupadas. Desperdício de energia absolutamente evitado, de tempo de vida. Né? Então, gente, o que eu quero falar com vocês aqui é que metodologia é sinônimo de eficiência. Não é? Quem planeja mais, sofre menos. Essa é a verdade. E metodologia que dá as ferramentas necessárias, é isso que a metodologia vai te dar, as ferramentas necessárias para planejar com sucesso, o que é meio caminho andado para fazer com sucesso. Tá? Os nossos objetivos são divididos em 2 módulos. Esse nosso primeiro módulo agora vai ser um módulo de apresentação, de ensinar vocês a racionalizar e a raciocinar cientificamente. E num outro momento, vocês vão aprender a fazer, e aí já é o próximo módulo, a fazer os seus documentos, tá? A pensar especificamente o seu projeto. A gente vai agora falar o que é o projeto, quais são as fases, etc. Mas alguma hora, você já tendo escolhido a sua instituição preferida, o seu programa preferido, a sua linha de pesquisa preferida, olha quanta escolha. Tá? Se você escolhe a instituição errada, provavelmente você não será aprovado porque o seu projeto não é do interesse da instituição. Se você escolhe a linha de pesquisa errada, o seu projeto não vai ser acolhido porque
não interessa aquela linha de pesquisa, o seu projeto. Não é? Se você escolhe o orientador errado, ou ele não vai te acolher e você vai ser reprovado porque não tem um orientador interessado no seu projeto. Não é? Não se entra com projeto de pesquisa sem se imaginar quem é o orientador. Tem que ter um orientador interessado no que você vai fazer. Tá? Então, conhecer o currículo, as vontades, a linha de pesquisa e o orientador, né? Isso tudo para conhecer o orientador, porque o orientador se filia a uma linha de pesquisa. Então, conheça o seu orientador ideal. Não é? A gente vai trabalhar sobre isso. Vai trabalhar muito detalhadamente em conhecer a figura do orientador. Né? Mas isso é no próximo módulo. Então, esse primeiro módulo, né, de 36 horas, vai trazer vocês para pensar do jeito científico, para compreender o pensamento do modo científico. Tá? Não é um método só, são vários. Tá? Por isso que se chama de metodologia matéria. Quem tem só um método não chegou em metodologia. Quem, por exemplo, na iniciação científica, só aplicou um método, talvez tenha uma metodologia falha, frágil. Né? Aqui com vocês também, desculpa, lá de cá, é tudo espelhado, né? Vocês têm as dúvidas principais que aparecem no Google sobre metodologia. A gente vai passear um pouquinho também com a Wikipédia, tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam é, metodologia é vida na ciência. Metodologia é liberdade na ciência. Tá? Para vocês entenderem como metodologia é liberdade, um dos livros clássicos de metodologia é o discurso sobre o método, que é clássico do René Descartes, e depois vem o Feyerabend e escreve contra o método. Então, um texto contra o método é um texto de metodologia, percebem? Então, até para se libertar do método, você precisa da metodologia. É o estudo dos métodos que faz com que aquele que conhece 10, 20, 30 métodos possa viajar entre os métodos, né? Não se prendendo a nenhum deles, e isso é algo profundamente avançado. Né? No começo, escolha um método, siga um caminho, né? Trilhar caminhos desconhecidos só deve ser feito por quem tenha um projeto que imponha isso. Tem gente que acaba criando um método no projeto, perfeito? Mas, em geral, é aplicação de método. Vamos conversar. Esse é o primeiro módulo para que vocês entendam o que é metodologia, de onde que ela vem, para onde que ela vai, o que ela pode fazer por vocês, quais são os erros mais comuns, onde que as pessoas tropeçam, onde que elas perdem legitimidade, onde que elas escrevem projetos que vão ser recusados e como que elas não percebem isso. Vamos criar um caminho para a aprovação. De tal maneira que você não será aprovado somente, seu projeto não será aprovado também. Vai ser você o aprovador. É você que vai aprovar qual programa te interessa. A primeira aprovação tem que ser essa sempre, gente. Qual programa, qual linha, qual orientador? Vocês escolhem. Qual caminho de financiamento? E é claro que as escolhas não são todas as possíveis. Às vezes não são todas as impossíveis. Você precisa fazer escolhas possíveis e reais. Tá? Essas são as condicionantes do esforço de pesquisa e as condicionantes do projeto de pesquisa. Vamos trabalhar isso com calma, com tempo, não é? Sem demorar demais, sempre com objetividade, mas ensinando para vocês tudo aquilo que me fez tirar sempre notas máximas em metodologia, tudo aquilo que me fez ser percebido como um dos melhores alunos, nem sempre só pelo conteúdo, pela forma, gente. A forma de se expor é mais importante muitas vezes do que o conteúdo, não é? Experimente levar para alguém água num copo furado. A água vai toda embora antes que você consiga entregar para essa pessoa a água que ela precisa. Então, forma sem conteúdo é melhor em ciência do que conteúdo sem forma. Agora, claro, que a ideia é que a forma permita exprimir um bom conteúdo. Mas a primeira coisa que eu quero desmistificar para vocês. Ciência não é transmissão do conhecimento. Ciência não é repetição do conhecimento. Ciência é criação de conhecimento novo ou a invalidação de conhecimento antigo para demonstrar que é necessária a criação de conhecimento novo. Ciência, portanto, diferente de técnica, de tecnologia, né, de religiosidade, de arte, depende sempre de inovação. Aliás, a arte está cada vez mais próxima da ciência. Né? A arte tem um gostar de inovação. A repetição não é arte, eles falam que é artesania em espanhol.
é ser artesão, mas não é ser artista. Ser artista é inovar em arte. Não é? Em ciência se usa justamente a expressão estado da arte para se falar do desenvolvimento científico ou do desenvolvimento de trabalhos no laboratório. Então, isso é uma coisa que eu quero trazer muito claro para vocês. Ciência é sempre trabalhar com o novo, com o desconhecido, com a inovação. Então, não procure um orientador baseado no que ele sabe. Procure um orientador baseado no que ele pode te ajudar a aprender dentre aquelas coisas que nem você nem ele sabem. Porque material já conhecido, conteúdo já conhecido, não importa para a ciência. O que importa é o que você pode desenvolver de novo. Claro, essa é a base da atividade científica. Há exceções. No mestrado se aceita que você não seja inovador. Mas se você estiver competindo com alguém que seja inovador, ele vai ganhar a sua vaga. Então, muita atenção para isso. Isso é a chave do sucesso. Saber que é inovação, perceber ciência como ela deve ser percebida. Como meio de produção do conhecimento. Nunca de repetição, nunca de mera catalogação. Então, ciência é sempre inovadora. Vamos trazer inovação para a tua vida acadêmica, para a tua vida profissional e, por que não falar, até para a tua vida pessoal. Metodologia ajuda na arte de viver bem e de ser aprovado pelos demais. Quem não quer ser aprovado pelos demais? É saber falar, é saber perguntar, é saber ouvir, é saber listar, fazer memórias. Metodologia é tudo isso que permite inovar. Então, metodologia não é sempre inovação. Há técnicas de metodologia. Mas a ciência é sempre inovação. Voltamos, gente. Precisei fazer uma pausinha para beber água. Está muito seco aqui em Brasília hoje. Então, vamos lá. Temos objetivos de pesquisa. Temos objetivos de curso. Né? Tudo na vida depende de pensar em objetivos. A nossa primeira aula vai ser assim. Nós vamos introduzir vocês ao curso, ou seja, dizer qual é o conteúdo, o que é que a gente vai trabalhar nesse primeiro módulo de 36 horas. Não é? Tem muita leitura, não são 36 horas de vídeo, não, são 36 horas de curso. Né? O que envolve a leitura da parte de vocês. A gente cronometra o tempo de leitura e prevê um tempo de leitura padrão. Claro, as pessoas, algumas leem mais rápido que outras, mas na média a gente considera a carga horária de 36 horas para o curso. Você pode, claro, no curso digital. Então, se você quiser dedicar 72 horas a ele, ler, reler, trabalhar, ver material que não é obrigatório no curso, mas que está disponível, né? Porque além do material obrigatório, tem um material facultativo e você pode ler muita coisa, tem material que é simplesmente disponibilizado para vocês. Tá? Então, vocês podem até dedicar 72 horas a esse curso, mas é um curso pensado para 36 horas. Tá? Primeira coisa a ser dita. Vem outro curso de 36 horas depois, que é para que vocês aprendam a redigir o projeto de vocês. A gente agora vai entender o que é um projeto, vai aprender a pensar sobre o projeto, e no próximo a gente vai aprender a escrever. Claro, se você já está escrevendo, este módulo já vai ser muito útil, porque alguém está te empurrando, você já viu o que é o projeto, mas ninguém te deu os segredos, ninguém te deu o caminho das pedras. Tá? Então, esse é um curso para te levar pela mão, para te mostrar o universo da pesquisa, o universo da metodologia, o universo da ciência e como você pode navegar bem nesse mundo, como você pode nadar bem nessas áreas, como você pode sincronizar seus esforços com o do seu orientador e como você pode impressionar seus colegas e impressionar seus avaliadores. Tá? Então, primeira coisa para falar para vocês com muita sinceridade é que toda objetividade é fruto de uma subjetividade. E todo objetivo é isso. Alguém traçou esse objetivo. Então, o sujeito tem que estar bem formado para pensar no objetivo e é a objetificação que gera, ou a objetivação que gera o objeto. Tá? A objetivação resulta na objetificação de algo que se torna um objeto. Na seguinte aula, nós vamos trabalhar com as origens da ciência, perguntar o que ela é, o que ela foi, o que ela se tornou, o que ela representa para a sociedade. Tá? Vamos fazer na terceira aula um pensamento sobre métodos e conhecimentos formais. Vamos ver a ciência dialogando com técnica, com tecnologia, com mercado, tá? Entender fontes de financiamento para os estudos científicos, que envolve a questão das bolsas, mas não é só isso.
né? Envolve construir laboratórios, etc. Na aula seguinte, vamos trabalhar sobre elitismo ou a elite e a ciência, né? Como que a ciência é usada como mecanismo de exclusão e como entrar é uma prova de fogo, não é? Mas para quem tem um extintor, passar pela prova de fogo é fácil, não é verdade? A prova de fogo é cruel para quem não tem um extintor. Esse curso vai tentar dar um extintor para vocês, essa é a ideia, né? Na seguinte, vamos trabalhar com a questão da evolução dos procedimentos. Os procedimentos vão se tornando ritos, vão se tornando mecanizados, digamos assim, e disso se evolui para os métodos. E quando começa a haver mais de um método, 2, 3, 4, 5 métodos, e as pessoas têm que escolher métodos, aí surge a metodologia. E isso acontece antes mesmo do surgimento da ciência da humanidade, né? A ciência depende disso para existir. A gente vai falar aquela coisa da evolução do Homo habilis até hoje em dia, né? O que nós criamos? É um pouco, aí vale a leitura dos 3 livros do Harari, né? O Homo sapiens, sobretudo, né? Mas eu indicaria os 3, né, da trilogia, né? Homo sapiens, Homo Deus, né? E as 21 questões para o século XXI, para que vocês percebam isso. Tem outros 2 livros que durante o curso eu vou mostrar para vocês, que são fundamentais para o sucesso. Claro, essa é uma primeira aula, a gente vai pincelar aqui nas aulas pagas, quem estiver lá no grupo, quem estiver no curso, quem estiver participando, quem estiver lendo, vai ter acesso a mais diferenciais na hora da competição. Na próxima aula, a gente vai trabalhar o caminho da exclusão para a inclusão, né? Para que vocês possam aprender a fazer parte do clubinho da formalidade científica. Em seguida, vamos trabalhar com as espécies de documentos científicos, né? E na sequência, né, a nossa próxima aula vai trabalhar com o primeiro tipo de documento científico, que são os ensaios, né? Nós vamos mostrar que muitas vezes no Brasil as pessoas vestem ensaios de artigos e prejudicam a qualidade do que vai ser publicado, né? Claro, vamos trabalhar sobre fichamento, vamos trabalhar com fichamento, com resenha, com resumo, né? Uma boa resenha é um documento extraordinariamente útil, né? Porque ela te permite escolher se você vai ler ou não um livro. Um resumo não é bastante para isso. Uma resenha tem mais do que um resumo, ela tem uma crítica de alguém que conhece o autor, né? Que vai te levar para as obras mestras do autor, as obras principais, e vai te ajudar a compreender o que você precisa para a sua pesquisa, né? Um dos maiores problemas de pesquisa é desperdício de tempo lendo coisas desnecessárias. A gente tem que saber ler o que é bom, parar de buscar ler só os autores facinhos, né? Não é, autor mamata não leva ninguém para frente, gente. E não adianta ler o que fulano pensou sobre ciclano, é melhor ler ciclano direto na veia. E a gente vai ajudar vocês a fazerem isso, buscando uma outra fonte na internet que vão te ajudar a ler o ciclano direto na veia, sem passar pelos fulaninhos que fazem intermediação e que não escreveram nada de original, ficam só explicando o que é que o ciclano disse. Então, vamos lá, vamos entender, ler direto os caras. Não precisa ficar procurando intermediários. Vamos ler os grandes. Vou capacitar vocês para isso, tá? Claro, não tem como forçar ninguém, mas se você fizer o compromisso de seguir o curso, de ler o material, tá? Não tem segredo. Não tem segredo. A gente vai fazer aqui o que falta no curso de metodologia, que é conversar com vocês sobre os materiais. E aí, gente, algo específico desse curso aqui, a partir da 3ª aula, vocês vão ter que ler antes de vir para a aula. Se não tiver lido, a aula perde muito do sentido. Precisa ler e vir para a aula. Ler e vir para a aula, né? E vocês vão ter espaço para tirar dúvidas, e eu vou respondendo as dúvidas de vocês no conjunto, né? Vocês vão poder tirar dúvidas pessoalmente comigo, e assim eu vou levando vocês para o raciocínio científico, né? Aqueles que se interessarem em aulas particulares de metodologia, a gente também vai ter isso disponível. Vocês vão poder fazer sessão, né, de discutir o projeto de vocês comigo, por exemplo, discutir os orientadores que vocês imaginam, as linhas de pesquisa, e enquadrar isso para que vocês possam começar se candidatando no lugar certo, na hora certa, buscando a linha de pesquisa certa com o orientador correto, tá? Na sequência do curso, vamos trabalhar sobre tipos de pesquisa. E é assim, vamos raciocinar quais são as maneiras de pesquisar que estão disponíveis a você
Né? Alguns tipos de pesquisa, por exemplo, são específicos da educação. Alguns tipos de pesquisa, por exemplo, são específicos da área de saúde. Né? Então, há vários tipos de pesquisa. Nós não vamos descobrir todos, mas vocês vão entender o que é um tipo de pesquisa. Depois disso, vamos tratar das fases de pesquisa. Vai ser uma aula inteira para você entender que a pesquisa tem fases. Né? E quem não entendeu fases da pesquisa não vai saber produzir um artigo científico. Percebe? Porque o artigo científico é o resultado, é a publicação de resultado ou resultados colhidos até uma certa fase de pesquisa. Tá? Então, são resultados intermediários, ainda não conclusivos. Ou se já conclusivos, por acaso. Tá? Mas não são da conclusão, ou da finalização da pesquisa. Eu vou ter uma aula só para entender o que é uma linha de pesquisa e como que você encaixa o seu projeto nela. De preferência que não seja fósseis, né, gente? Vamos encaixar o projeto com humanidade, porque se for um encaixamento a fósseis, a sua vivência da pós-graduação não será prazerosa e não terá sucesso. O mestrado, o doutorado, uma entrega de 3, 2, 4 anos de vida, 5 anos de vida, e se não for prazeroso, isso vai para o fracasso. Né? Depois vamos ter uma aula só sobre como que a gente explora a instituição dos nossos sonhos. Como que a gente entende uma universidade, sua vocação, uma faculdade, sua vocação. Né? E a aula seguinte vai ser para a gente explorar o programa de pesquisa. Aquele que você realmente quer. Não importa se você acha que você não vai conseguir passar. Não importa isso. Escolhe o teu preferido. E aí nós vamos trabalhar com isso. Eu vou aqui na internet navegar por páginas de programa de pesquisa e a gente vai entendendo o que é que essas páginas revelam, buscar os eventos, né, que são realizados por aquele programa e pelos pesquisadores que estão naquele programa, que são orientadores de potencial. Vamos fazer uma reflexão na aula seguinte sobre epistemologia, entender para que serve, de onde vem, né, no que é útil, e vamos falar sobre o tal corte epistemológico que é fundamental para se construir bem um projeto de pesquisa. Depois disso, né, a nossa próxima aula vai ser sobre a identificação do objeto de pesquisa. A seguinte vai ser sobre o distanciamento metodológico. Né? A gente precisa se aproximar do método para se distanciar metodologicamente do objeto. E esse distanciamento nunca é perfeito, gente. Mas o que se busca é que você e o objeto, digamos assim, é mais desfazer a confusão entre o sujeito e o objeto do que efetivamente distanciar. Melhor dizer assim, você está olhando para uma xícara na sua frente. Tá? Você pode pensar que a xícara acontece na sua retina e no seu cérebro. Ou você pode tratar a xícara como uma coisa separada de você. Até a primeira opção é mais verdadeira. É o seu cérebro que vê a xícara, é a sua retina que vê a xícara. Se você tivesse cego, você não veria a xícara. Se você for cego, você não vê a xícara. Mas você pega na xícara. Tá? Então, são abordagens diferentes de entrar em contato com a xícara. Está todo mundo com a xícara de café ainda. Não existe aula de metodologia sem um chocolatinho do lado, um copinho d'água, uma xícara de café, ou nozes, tá, gente? Castanha. São coisas que ajudam a nutrição de quem vai fazer pesquisa. Comer um salmãozinho. Vamos falar até sobre isso, tá? Existe uma limitação específica para nutrir o cérebro de quem quer pesquisar. Tem que ser rica em ômega 3, ômega 6, então vamos lá. Né? Tem que ter aquelas gorduras necessárias. O cérebro é gordinho, tá, gente? O cérebro é gordinho. Então ele precisa daquelas gorduras boas para se desenvolver. Ele precisa estar sempre bem hidratado também. Faltou água, dificultou a respiração, dificulta o raciocínio e numa hora de uma prova, isso vai trazer prejuízo. E muitas vezes há provas também para o ingresso nos programas de pós-graduação. E não são aquelas provinhas de decoreba de concurso, não. Elas vão exigir um raciocínio. Você tem que estar muito, muito bem preparado. É bom que a coluna não doa, né? E assim por diante. Então, se preparar para fazer um mestrado ou um doutorado ou até o programa Lato Sensu, é um projeto de vida que precisa pensar você integralmente. Né? Se tiver tudo doendo, dá para fazer, mas é mais difícil. Como é uma competição, né? Como melhor você estiver, não tem que parar tudo agora para malhar antes de fazer o projeto. Mas precisa sim buscar uma vida saudável. Né? E essa pessoa vai saber separar o objeto dela própria. Né? Quando ela está bem resolvida, quando a pessoa está bem resolvida, ela consegue falar para os outros sobre a xícara, mesmo que os psicólogos digam que ela vai falar mais sobre ela do que sobre a xícara, as pessoas vão entender o que é a xícara, como que ela vê a xícara,
Para que serve a xícara? É uma xícara para café. A xícara está quente e assim por diante. Né? Você não vai falar, mas eu queimei meu dedo pegando a xícara. Você vai falar, a xícara está muito quente e pode queimar o dedo de quem tentar tocar nela. Dessa forma, a informação é mais útil. Então, distanciar-se do objeto, na verdade, é aproximar o objeto de quem está lendo o que você escreveu. Percebe? De tal forma que essa pessoa possa entender o objeto, possa olhar como se fosse você e compreender o que você está querendo dizer. A próxima aula vai tratar da evolução, da problematização, até a geração do problema ou dos problemas que vão nortear a pesquisa. E talvez isso passe pelo assunto da próxima aula, que é o que é uma hipótese. Né? Aliás, nem sempre se precisa de uma hipótese. Né? Às vezes a gente consegue evoluir só com uma questão norteadora, por exemplo. A aula seguinte vai ser sobre técnicas e métodos de pesquisa. Então aí é bem técnico mesmo imaginar quais são as técnicas e métodos disponíveis para vocês. Né? Depois, vamos fazer uma aula só sobre planejamento e projeto. Vão planejar e projetar a sua pesquisa. Eu não estou falando aqui de fazer um projeto que você vai entregar para a instituição que você escolheu, para aquela linha de pesquisa, não. É o seu projeto. Depois, é o seu projeto pelado. Depois ele vai se vestir, né, para visitar aquele programa e aquela linha específica. Então, o seu projeto é o seu projeto. Você precisa saber muito bem o que você quer na vida com ele. E aí depois você precisa ter a expressão dele, e aí um pouquinho mais formal, né, na linguagem do programa de pós-graduação que você tiver escolhido. Vamos ter uma aula sobre a redação do seu projeto de pesquisa, falando das fases da redação, do que você precisa fazer, etc. Veja como o curso é bem completo, tá, gente? E a gente vai voltar para pensar no seu projeto nu, com uma aula sobre o projeto flexível de pesquisa, que é aquele capaz de encaixar com graça, elegância, prazer e baixo custo, tá, em vários programas de pós-graduação. Então, muitos objetos permitem isso. Tá? Então, entender que a sua pesquisa é flexível é entender que ela tem mais chance de sucesso. Nem sempre isso é possível, mas na maioria dos casos é possível pensar flexivelmente a pesquisa, a construção de questão norteadora ou de hipótese, assim por diante. Na aula seguinte, nós vamos parar para pensar de novo sobre redação, pensando na adaptação daquele projeto nu às necessidades de um programa específico. Então, você pode ter um projeto que tem 3 redações diferentes, 3 roupas diferentes para ser aprovado em cada um daqueles programas de pesquisa que você achou ou tem achado interessante. A aula seguinte vai ser uma aula assim, quase que de biblioteconomia, de arquivística, ou, digamos, James Bond do mundo da pesquisa. Vai ser uma aula sobre fontes da informação para o futuro pesquisador. A gente vai falar de algo que quase ninguém trata na internet, que é a noção do repositório. É uma noção clássica da biblioteconomia, né, que vai libertar muito vocês e vai ajudar muito a busca por fontes de informação científica. Né? E aí depois vamos cair um pouco mais para a prática. É fichinha. O nome da aula vai ser esse. É fichinha. Então, vou trabalhar com resumo, fichamento, resenha, que são chaves, né, para a praticidade da vida do pesquisador. A aula seguinte vai ser uma aula sobre os seus primeiros documentos científicos, ensaios e artigos, tá, gente? Tentando não confundir, a gente falou lá em cima, mas agora ensaios e artigos visando linhas e programas. Ou seja, você vai escrever algo, né, vai publicar na internet ou em livro, né? Vai publicar, o academia.com é muito bom para isso. Você vai publicar, academia.edu, desculpa. Você vai publicar, para criar um corpo de texto já produzido por vocês que seja atraente àquele programa de pesquisa que você está buscando. Tá? Claro, se não der tempo para fazer isso agora, não vai, mas escreve antes de ir para a avaliação, por exemplo. Tá? Quem já entrou no programa vai ver isso como parte da preparação para a qualificação da sua pesquisa antes dela ir para a banca. Tá? Ou na hora que você vai apresentar o seu projeto naquela disciplina de metodologia dos cursos de pós-graduação, que normalmente contempla uma apresentação do seu projeto. Vou fazer uma aula agora só sobre a escolha do orientador. Olha, um tempo específico, gostoso, para você se respeitar. E você escolher não o orientador mais famoso. Né? Nem sempre o sapato mais famoso entra no seu pé sem dor ou sem apertar. Se for famoso, ótimo.
Mas nem sempre é isso que importa. O que importa é alguém que seja confortável para trabalhar. Você vai passar anos trabalhando com essa pessoa. Né? Ela vai ter que te aguentar e você vai ter que aguentá-la. Então, escolher bem essa pessoa é algo fundamental. Depois, uma aula prática. O seu projeto na prática. Trabalhando com vocês, o caminho para evitar os erros mais comuns. Segunda aula prática do seu projeto. A escolha de palavras-chave. Olha, gente, parece besteira, mas a escolha de palavras-chave, já na fase do projeto, vai separar os projetos que vão ser muito lidos na internet e os que vão ser pouco lidos na internet. E se você quer ser citado, você tem que ser lido. Tá? E claro que o pesquisador é muito julgado pela quantidade de citações que ele tem, ou de eventos em que ele participa, etc. Terceira aula prática sobre o projeto. Seduzindo os avaliadores. Então, essa é uma aula que reflete sobre o que é que faz o seu projeto ser aprovado. Como é que a gente puxa as cordinhas, como é que a gente reconhece os tipos de avaliador, né? E o que é que eles querem ver em você. Mais uma aula prática. Induzindo as perguntas da banca. Gente, o projeto que chega muito perfeitinho para a banca, olha, o ser humano sempre quer perguntar alguma coisa, né? O seu avaliador não é diferente. Então, se o projeto chegar muito perfeitinho na banca, às vezes você até tem um projeto perfeitinho, mas deixa eu contar um segredo. Não põe todo perfeitinho, não. Deixa uma falhinha aqui, uma falhinha ali, um artigo publicado fora do projeto, e aí, quando alguém te perguntar uma coisa, você vem com aquela resposta, né, já prontinha, bonitinha, embalada, que seduz a banca. Se você não deixar espaço nenhum para a banca, o que é que vai acontecer? Eles vão perguntar qualquer coisa. E essa pergunta de qualquer coisa, às vezes sem cabimento, não importa, eles são superiores. O que é que vai gerar? Estresse. Vai gerar dificuldade, vai gerar aflição. Então, o ideal é deixar pistas para que a banca saiba o que perguntar, tá, gente? Isso ajuda muito na aprovação. A banca se sente seduzida e faz, uau, essa pessoa tem capacidade de, na hora, responder algo que a gente perguntou. Então, dá até para prever as perguntas que serão. Muitas vezes são perguntas que estão efetivamente em aberto no seu trabalho. A resposta vai ser que está em aberto, que depende de mais de tantos meses de pesquisa. Ou que é por isso mesmo que você está querendo entrar naquele programa. Entendeu? Mas tem que saber fazer a resposta bonitinho. E aí, a gente conclui, né, as aulas práticas, né, desse curso, desse módulo, né, com a leitura dos itens de projeto. O que é uma justificativa, o que é um referencial teórico, o que é um problema, o que é um objeto, o que são os objetivos geral e específicos, o que é uma hipótese, o que é uma questão norteadora. Então, vamos citando as fases do projeto. O que é um cronograma, tá, gente? Como que a gente encaixa coisas no cronograma. Se seu projeto de pesquisa for lindo, mas o seu cronograma for difícil de executar, talvez esse seja o motivo de você não ser aceito num programa de mestrado ou de doutorado, ou do seu projeto não ser validado na disciplina de metodologia, ou do orientador olhar para você e dizer, não vou dedicar muito tempo a essa pessoa, porque vai me dar problema e acabar te deixando falhar. Então, gente, esse é um passeio sobre esse primeiro módulo, e a última aula nossa vai ser apenas uma aula para fechar, né? Concatenar as ideias todas, fazer o contrário dessa aula aqui. Aqui eu estou falando sobre o curso antes dele acontecer, nós vamos falar sobre o curso depois de ele ter acontecido, e vamos já projetar vocês para o próximo módulo, que aí sim vai ser eminentemente prático, né? Vai trabalhar com exemplos de documentos o tempo todo, parte a parte, para que vocês aprendam a escrever esses documentos, tá? Então, o objetivo aqui, pondo de uma maneira muito simples, é formar vocês, tá, em metodologia, para que vocês consigam se fazer entender, saibam seduzir os avaliadores, tá, saibam o que é ciência, o que é técnica e assim por diante. Isso conclui essa aula do nosso primeiro encontro. Eu queria agradecer profundamente a vocês que acompanharam todo esse vídeo, que já vai por 34 minutos, tá, e dizer que é um prazer e que vocês vão ter aí mais pelo menos, né, 26 minutos para dedicar agora à leitura, gente. Até a próxima. Tudo